Abra sua Bíblia, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2. Abacuque, capítulo 2. Eu não vou esperar muitos irmãos não, tá? Por causa do tempo. Abacuque, capítulo 2, e eu sei que o livro de Abacuque, como eu apanhei. E eu agradeço a Deus por todas as sovas que eu levei da minha mãe. Eu nunca levei um tapa de meu pai, mas da minha mãe, sangue de Cristo tem poder. Minha mãe acabou com minhas costas, muitas vezes, mas eu louvo a Deus pelo homem que eu sou hoje, por toda a sova que eu levei. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos discutindo com Deus acerca de algo que estamos padecendo, se queixando de um Deus que é puro, verdadeiro, misericordioso. Ele só está querendo que você volte novamente para o caminho, porque muitas vezes nós estamos indo para o caminho errado. E Deus nos chama para estarmos sempre no caminho e no caminho dele, porque é o melhor lugar para estarmos. E quando o profeta Abacuque fez esses questionamentos a Deus, e ele se preparou para isso, e aqui começa um ponto que eu acho fantástico no trabalho da vigília, porque o próprio nome vigília já nos leva a entender que nós precisamos ser vigilantes, estarmos atentos, né? E aqui a gente já vê o profeta Abacuque dizendo, sobre a minha torre de vigia. Quando eu construí minha casa aqui no Jardim Imperial, eu fiz uma torrezinha na frente dela. Eu imaginava em fazer ali um local para eu subir e orar. Porque uma torre é um local que você vai para você enxergar mais longe. Vocês já viram que em presídio tem umas torres que são elevadas, bota um vigia lá, alguém lá, um vigilante, para estar atento, olhando o que vem em volta. Quando você assiste filmes de guerra, que tem um local alto, os vigias estão ali atentos, olhando o que é que vem. Então nós precisamos estar atentos, que nós temos que muitas vezes estar num local alto. E não existe um local mais alto do que na presença do nosso Deus, irmãos. A nossa oração, o nosso local forte, o nosso local seguro, o nosso local de oração é no Senhor. E quando estamos orando no Senhor, a vitória é certa. Então ele diz, eu me coloquei no local, na torre de vigia, me colocarei sobre a fortaleza, porque é forte, diga, meu Deus é forte, e me apresentarei e vigiarei, para ver o que me dirá. Eu quero lhe dizer, Deus responde. Veja o que o profeta está dizendo aqui. Eu vou para um local, que é a minha torre, lá é minha fortaleza, eu vou falar com ele e vou esperar ouvir o que ele me dirá. E Deus fala, Deus responde. Deus não é como você pode ter a expectativa de um Deus que é uma imagem de escultura, que é um Deus parado, que tem olhos, mas não vê, que tem boca, mas não fala, que tem ouvido, mas não ouve. Esse não é o teu Deus é vivo, verdadeiro, forte e poderoso. Nesse momento Ele nos ouve. Cada minuto, cada instante dessa vigília, Ele está escutando. Cada oração que vocês fizeram aí, Ele está escutando. Sabe por quê? Porque Ele é onisciente. E outro detalhe, pessoas pregaram na França, no Canadá, Ele está lá também, porque Ele é onipresente. E como não diria também nessa noite, Ele é onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso. E aí a Bíblia continua aqui dizendo que Ele, no versículo 2, que o Senhor respondeu e disse, escreve a visão. Irmãos, quando eu escuto falar de visão, eu sempre me arremeto, irmãos, para a questão da administração. Eu sou formado em administração de empresas, alguns irmãos sabem disso. Quem não sabe está sabendo agora, que está assistindo e que está aqui comigo nessa noite. E nas empresas principalmente grandes, eles têm umas
aquilo que ele considera que é a sua missão, aquilo que ele considera que é a sua visão e aquilo que ele considera que são os seus valores. E quando a gente fala disso, a missão é aquilo que é o presente, é aquilo que a empresa executa. A missão dela é essa. Como nós temos uma missão aqui na Terra, amém? Nós recebemos uma missão. Mas nós temos que ter visão. Em algumas empresas diz assim, é sempre uma coisa romântica. Sempre. É uma coisa muito romântica a gente às vezes olha. Porque diz assim, a visão da empresa, ser a maior empresa de perfumes do mundo. Não é uma coisa romântica? Então são muitas coisas nesse sentido. Mas veja, a visão ela é sempre do futuro, não da realidade. E o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é que Deus disse, escreve a visão. A visão é futuro. E Deus diz para ele, e a torna bem legível sobre tábuas. E eu quero lhe dizer, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a palavra do Senhor tem que estar no nosso coração. Tem que estar diante de nós todo santo dia. Ela tem que ser legível. E o que é interessante nesse versículo é que diz que é para as pessoas lerem, mesmo que passe correndo. Sabe de que é que eu me lembro disso? De um outdoor. Se eu colocar minha Bíblia aqui, vocês vão conseguir ler. Estão lendo o que daí? Missionário Paris, nada. Rafaela já disse, só Abacuque. Porque é o maior nome que tem aqui. A palavra de Deus, ela tem que estar bem legível. Entendível. Ela tem que estar grande dentro de nós, irmãos. E Deus disse, escreve que é para o povo enxergar que tem uma visão dada por mim para esse povo. E muitas vezes nós não estamos enxergando a visão de Deus para a vida da igreja. E é por isso que a gente está padecendo, porque a gente não enxerga longe, a gente não enxerga o futuro, a gente não enxerga o que Deus está falando. Me diga uma coisa, você acredita que Jesus voltará? Jesus vai voltar? Isso é visão, irmão, do futuro. E na visão do futuro, o que é que ele diz para mim e para você? Eis que venho como ladrão. Vamos pegar isso, mas sem demora também. Mas ele disse, eu venho como um ladrão. Você sabe quando o ladrão vai roubar sua casa? Sabe não. Ou seja, a visão de futuro do crente é estar preparado com a mala pronta para viajar quando Jesus chamar. A sua mala tem que estar pronta todo dia, toda hora, todo instante, porque você não sabe o dia nem a hora. Isso é visão de futuro. Isso é visão que tem que estar estampada nos nossos corações, irmãos. É a mesma visão que o profeta Abacuque estava vendo. Seu povo ia ser destruído. Deus está dizendo, eu tenho uma visão para vocês. Já está dito aqui. Vai acontecer. E tem que todo mundo ver que do que eu estou falando é a verdade e vai acontecer. E eu quero que todo mundo veja, mesmo que passe correndo, vai ter que ver. E quero dizer uma coisa, irmãos, os dias estão correndo muito rápido. Uma velocidade incrível. E nós estamos deixando de ler aquilo que Deus já deixou escrito, porque está bem explícito para cada um de nós. Não perca a visão, pelo amor de Deus. No versículo 3, ele diz assim, pois a visão é ainda para o tempo determinado, ou seja, preste atenção, não é agora, mas tem um tempo determinado. Será que tem promessa de Deus para a sua vida? Será que tem visão de Deus para a sua vida? Mas você está esperando pelo tempo de Deus? Deus demora demais, demora demais. Irmãos, quando eu olho para a história de Josué e Caleb, não tem Josué, a gente fala muito de Josué, mas eu gosto tanto de Caleb, irmãos. Eu gosto demais de Caleb. E quando eu olho para Caleb, quando ele recebeu a terra dele,
que ele começou aquela luta com 40 anos e ele receber com 85 anos a promessa de Deus se cumprir. Aí ele olha assim e diz: a mesma força que eu tinha há 45 anos atrás, 40 anos atrás, eu ainda tenho hoje o mesmo vigor. A mesma vontade para lutar pelo que Deus colocar nas minhas mãos. Eu continuo a mesma pessoa. Tem um tempo determinado, irmão, espere com paciência no Senhor. Vai acontecer o milagre, a provisão de Deus vai acontecer. Eu postei hoje uma mensagem no grupo de missionários, né? Eu fui no terreno da igreja, aí eu não disse para o senhor e também não transmiti para ninguém, mas eu tirei foto lá da planta, né? Eu digo: vai estar no meu joelho, mas eu já achei bonita. Olha, irmãos, quando eu fui naquele terreno que eu pisei, eu já senti a energia ali naquele lugar. Você já sente a presença de Deus naquele lugar. Seu espírito se enche de alegria. Não tem como você não sentir a presença de Deus, onde Deus já diz: eu já habito nesse lugar, aleluia. É magnífico, irmãos. Eu já vi as paredes, olhei assim, eu disse: mas rapaz, vai ser rampada aqui, vai dar quantos metros ali? Havia o local do altar, não pisei no altar, porque eu ainda não tenho permissão para pisar no altar. Mas andei. E você sente uma áurea boa, irmão, você sente a energia boa, porque você sabe que é o Espírito Santo de Deus que está ali. E só sente quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Por isso, irmãos, que visão é isso? Visão é você enxergar o futuro. É você saber que tem um tempo para as coisas acontecerem. E eu sei que o nosso tempo de mudar daqui está chegando. Eu já vejo isso. Mas nós vamos sentir falta, mas lá vai ser bem melhor. Porque Ageu já escreveu: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E é isso que nós acreditamos. E eu acredito nisso. E ele disse: tem um tempo determinado e se apressa para o fim. Veja o que ele diz: mas fique esperto. Está vendo, missionário? Venho sem demora. Porque às vezes a gente fica olhando, o tempo está passando e Jesus não volta. Não, irmão. O tempo está determinado, mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Se eu vou ver, se vai ser meu bisneto, meu tataraneto, quem é que vai ver, eu não sei. Eu sei que eu quero ter descendência, eu sei que eu quero ter legado, eu sei que eu quero ver a glória de Deus. E eu quero estar lá. E junto com você cantar o hino da vitória. Ainda que se demore, porque às vezes a gente fica dizendo isso, né? Ainda que se demore, espera-o. Diga para a pessoa que está do seu lado: espera mais um pouquinho. Porque certamente virá, não tardará. O versículo 4, irmãos, ele é o que eu quero fechar essa palavra aqui nessa noite. O versículo 4, o final do versículo 4 diz: mas o meu justo viverá, mas o justo pela sua fé viverá. Esse versículo é citado 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes ele é citado no Novo Testamento. Romanos capítulo 1, versículo 17. Paulo, quando cita esse versículo, Paulo está citando no contexto igual o de Abacuque aqui. Que o povo é pecador, que o povo está saindo da presença de Deus, e ele começa a dar uma referência dele mesmo. Eu entrei para a presença de Deus, eu estou na presença de Deus, eu vou viver conforme a vontade de Deus. Eu prego que vocês creiam naquilo que eu estou colocando diante de vocês, que é a graça de Deus através da sua fé. E ele começa a mostrar isso, e ele diz: de fé e em justiça. Porque Deus, a exemplo aqui de Abacuque, que Abacuque estava dizendo: Deus, como é que o Senhor vai pegar o povo caldeu para destruir um povo que, apesar de estar em pecado, que era o povo de Israel, ainda é menos pecador do que esse povo. E o Senhor vai usar esse povo para destruir esse povo que é menos pecador. A gente se acha melhor do que os outros. Não. Esqueça isso. Porque nós somos um povo que é justificado em Jesus.
João capítulo 3, versículo 16, que você leu. Diácono Júnior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, por amor de mim e de você, que me justificou, porque eu não merecia e não mereço, mas pela graça sois salvo. E ele estava dizendo, vocês de fé em fé e em justiça, pois o meu justo viverá pela fé. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38, é onde é citado mais uma vez. E você sabe o que está dito lá? Mas o meu justo viverá pela fé. E se, ninguém lembra, ele retroceder, se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Você é um justo. E acredite na fé que Deus depositou em você. Se ela é pequena, eu não sei que tamanho é a sua fé. Mas não importa, irmãos, importa que você tem fé. E use a sua fé para vencer o que Deus tem colocado diante de você. Porque, irmãos, não dá mais para viver olhando para o mundo da forma como nós temos olhado. Você é cristão, se preocupe com fazer a obra de Deus. Diácono Júnior, o senhor não falou aqui não, mas me permita contar a história de hoje? Permite? Eu consegui 5 sacos de cimento em um local ali, o pastor falou com o Diácono Júnior para ir buscar. O Diácono Júnior ligou para mim e disse, irmão, só vou pegar amanhã, domingo. Porque o carro não chegou, aquela coisa todinha, né? Ele depende das viagens, da logística da empresa dele, mas de repente chegou um carro. E ele disse, eu vou pegar no reboque, o Fiatzinho chegou, o Fiatzinho é melhor do que o Corolla lá, viu? Presta atenção, não despreza o bichinho não. Fica esperto. Aí o carrinho chegou, e ele disse, estou pegando aqui o reboque, irmão Flávio, estou indo agora, avise lá. E eu já fui avisando que ele estava indo. Chegou lá, e ele saiu daqui agoniado. Preocupado. Sabe por quê? Porque ele tinha afazeres e coisas para resolver. Que eu não vou dizer porque vou amenizar, tá? Depois você testemunha aqui na terça-feira. Aí ele, de repente, o telefone toca. E ele atende já lá. Quando ele atendeu, alguém disse, vou trocar em palavras, viu? Aqui outras palavras. Sabe aquele negócio que tu estava esperando? Já está disponível para você. Ele ligou para mim muito feliz. Sabe o que eu disse para ele? Meu irmão, não importa. E ele já veio para cá dizendo o quê? Deus não fica devendo nada a ninguém. O justo vive pela fé, irmão Júnior. Ele foi fazer a obra de Deus. E no meio do caminho Deus disse, não vai, pode ir, filho. Quem está cuidando da tua vida sou eu. Mas a gente está preocupado com as coisas dessa vida, da lida. E Deus diz, não andeis ansiosos por coisa. E por que temos essa bendita ansiedade? Maldita. Não é bendita não, é maldita. Não podemos. Entrega nas mãos dele. Porque um justo vive pela fé. Sabe o que Deus transmitiu aqui para o profeta Abacuque? Deus transmitiu a seguinte mensagem para Abacuque. Abacuque, o povo que tem fé é diferente do povo que é ímpio. Então o justo, ele vive. Vai passar por dificuldade, por luta? Vai, Diácono Júnior. Mas a vitória é certa. Faça a obra do Senhor com amor, com zelo, com dedicação, com vontade. Essa vigília, 30 horas acordado, que seja, meu irmão, mas eu sei, Deus não deixa nada de graça, porque Ele não fica devendo nada a ninguém, Ele abençoa seu filho. Agora, preste atenção, porque eu já fui pregador da prosperidade. E me arrependo por muitas pregações que eu já fiz.
Já, me arrependo. Porque ser pregador da teoria da prosperidade em alguns âmbitos é pecado e errado. E eu descobri isso um pouco tarde, mas graças a Deus descobri. Mas não barganhe com Deus, porque nós não precisamos. Porque muita gente prega assim: traga 1000, porque se você trouxer 1000, você vai ver Deus lhe dar 100 vezes mais. E até tem gente que diz: se você só trouxer 500, só vai ser 60. Porque Deus abençoa a 30, a 60 e a 100 por 1. E na teoria da prosperidade tem disso. Esse daqui já pregou muito sobre isso. Eu enxergava na Bíblia, irmãos, tanta coisa. Deus, o Senhor sabe que eu já pedi perdão. Mas eu enxergava na Bíblia tanta coisa ligada à questão da prosperidade, da teoria da prosperidade, que vocês não têm ideia. Exemplo, só vou dizer essa, para finalizar. Só estou passando 3 minutos ali, viu, Glauber? Se ligue. Preste atenção. Irmãos, Jesus entrou em Jerusalém montado em quê? Em um jumento. Quantos já tinham montado naquele jumento? Ninguém. Então eu pregava assim na teoria da prosperidade. Jesus entrou no transporte da época, o melhor transporte da época, e ainda era 0 quilômetro. Sangue de Cristo em poder. Todo mundo sabe que a irmã Juscelina, né? Que a culpa é dela, ela bateu meu carro. E hoje eu fui buscar um carro reserva lá que o seguro dá um direito a um carro, e eu fui buscar um carro reserva. Quando eu fui pegar o carro reserva, só quem é próspero acontece isso. A moça disse: o carro que o senhor está pegando, ninguém andou nele ainda. Ninguém andou nele ainda. O senhor é o primeiro a andar nele. Eu disse: é isso mesmo, que eu também não gosto de carro fedendo a macaco, fedendo a outras coisas. Eu gosto de... Carro para mim tem que ser cheirinho de novo. É forte, Brasil. Tem 30 quilômetros rodados, pastor. Está ali. 0. Mas você não sabe não, meu irmão. Você sabe o que é que eu pego nessas mensagens assim? Porque terça-feira eu estava aqui triste, né? Que o seguro me ligou dizendo: o carro vai demorar, aquela coisa todinha para restaurar, isso e aquilo, não sei o quê, blá, blá, blá. E você fica meio triste, que eu comprei esse carro é 0, o meu carro é 0. Eu comprei o ano passado, 0 quilômetro. E aí você agora vê o seu carro destruído, aquela coisa todinha. Mas aí Deus hoje botou eu dentro de um carro novo. E quando eu sentei naquele carro, que eu senti o cheirinho, meu olfato está ruim, mas eu senti o cheirinho do carro novo. E eu disse: Senhor, eu sei que isso aqui é um ato profético, que daqui a uns dias eu estou sentindo de novo esse cheiro. Aí a pessoa que trabalha comigo, né, meu chefe, chegou para mim e disse: Flávio, compra um desse. Eu digo: é, daí para frente. Eu creio. Agora, irmão, não é pregando mais a teoria da prosperidade que eu creio, não. Eu creio porque eu acredito numa promessa que Deus me fez há muitos anos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, de Deus, creia que ele existe. E é essa promessa, eu acredito sempre, em todas as outras. E é galardoador daqueles que o buscam. Deus tem recompensa para aquele que é justo, porque o justo vive pela fé. Você crê? Então dá um glória a Deus, vamos orar. Pode ficar em pé só um pouquinho? Vocês que estão aqui. Querido e amado Pai, essa é a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra edifica, a Tua palavra nos faz crescer. A Tua palavra aumenta a nossa fé. A Tua palavra nos faz contemplar a nossa vitória. Porque Tu és o Deus bom, maravilhoso, misericordioso, que já foi pregado aqui nesta noite. E tudo que o Senhor requer de nós é a nossa fé. E Senhor, nos ajuda a aumentar a nossa fé. Como os discípulos pediram a Jesus, nós estamos pedindo aqui nessa noite. Para esses que estão aqui,
para os que estão aí nas redes sociais nos assistindo. Aumenta-nos a fé, Senhor. Nos faz ver, através da visão do futuro, o que o Senhor tem proporcionado para nós. Porque o que o Senhor tem para nós é bem maior. E é muito melhor do que tudo aquilo que pensamos, pedimos ou imaginamos. Deus, contempla teu povo. Contempla teu povo. E abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Deus seja louvado.